Capítulo 10 Soberano, o Deus de infinito domínio. Criador e soberano Senhor, do céu e da terra e dos mares, tua providência confirma a tua palavra e responde aos teus decretos. Isaac Watts. Eu esperei para falar sobre soberania no final. Por mais que eu me agradasse ter começado com ela, o fim é o seu lugar. Os melhores contadores de histórias da minha infância sabiam que isso era uma prática inteligente, deixar a revelação completa de quem é o real dominador para as cenas finais. Eu estou pensando em Nárnia, é claro, e no Senhor dos Anéis, e na Bela Adormecida, e em A Espada Era a Lei, e até mesmo em Star Wars, se você considerar a Princesa Leia. Tais histórias reconhecem as reivindicações dos heróis aos tronos desde o começo, mas esperam compreender inteiramente sua majestade e autoridade nas páginas finais, quando nós os vemos enfim coroados e reinando. Já tendo investido nosso tempo descobrindo as multifacetas perfeições de Deus, nós finalmente estamos prontas para vê-lo coroado e governando, como talvez não estivéssemos no início. Nós estamos prontas para meditar sobre sua soberania. A ideia do domínio infinito de Deus não é meramente difícil de entender, ela é difícil de ser criada, a menos que tenhamos passado o tempo considerando outros aspectos de sua natureza. Estaria fora de ordem apresentar a você um Deus de infinita autoridade sem primeiro apontar para sua onipotência. Embora a onipotência de Deus afirme que não há limites para sua capacidade de agir, a soberania de Deus afirma que não há limites para sua autoridade de agir. Assim também sua onisciência, sua onipresença, sua eternidade e sua imutabilidade singularizam não apenas sua capacidade de dominar, mas também que ele está eminentemente qualificado para isso. Cada atributo que consideramos até aqui tem nos movido em direção a essa inevitável conclusão. O único lugar correto e lógico para Deus habitar é em um trono. Não é de se admirar que a Bíblia o retrate nesse lugar tão frequentemente. Seu trono é descrito como um local de adoração e celebração, mas também de temor e assombro, um lugar para a correta reverência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os sábios veem e celebram a Deus não apenas como seu Pai, a quem devem adoração, mas também como seu Rei, a quem devem sua total aliança. Eles oram como Jesus os ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Da boca dos pequeninos. Quando meu filho Matt era pequeno, nós lhe ensinamos a oração do Pai Nosso, aquele belo modelo de oração em submissão à autoridade divina, mas a linguagem da versão bíblica King James apresentava um trava-línguas para as habilidades verbais do Matt, de apenas 3 anos. Então, toda noite ele curvava sua cabeça e fervorosamente orava: Pai nosso que está no céu, santificado seja o meu nome. Venha ao meu reino, seja feita a minha vontade, sim na terra como no céu. Essa era a oração mais comicamente mal pronunciada de todos os tempos, ou a mais transparentemente honesta. Matt proferia em voz alta o desejo que a maioria de nós repete apenas silenciosamente em nossos corações: venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Nós queremos o nosso domínio, nós queremos o nosso reino, o nosso poder, a nossa glória. Nós queremos o próprio trono de Deus. Porém, nós somos completamente desqualificados para ele. Somente Deus é qualificado. Mas de onde vem o seu direito? Os soberanos na terra governam pelo direito de nascimento, mas e quanto a Deus? O que dá a ele o direito de esperar e exigir a nossa aliança? Nós devemos a Deus a nossa aliança por uma simples razão. Não porque nós pecamos contra ele e nos sentimos culpadas, nem porque ele nos salvou e nos sentimos gratas. Nós devemos a ele nossa obediência porque ele nos fez. Ele tem autoridade sobre nós porque ele é o nosso autor. É o seu direito natural como nosso Criador. O oleiro forma o barro e o barro não pode questionar seu projeto ou propósito, mas isso tampouco é necessário. Ele é um bom oleiro e sabe o que está fazendo. Os norte-americanos, em particular, se irritam com a ideia de se submeterem inquestionavelmente a um governante. Somos tão embebecidos de democracia que nos sentimos como se devêssemos ter o direito de nos registrar para votarmos em todas as decisões da vida, tanto individuais quanto coletivas. O menor vislumbre da história humana afirma que se submeter inquestionavelmente a uma autoridade humana não é uma postura universalmente segura. É uma atitude que dá asas ao abuso. Nas mãos de homens pecadores, a autoridade pode ser, e quase certamente é, mal utilizada.
Humanos com autoridade absoluta ordenam submissão àquilo que lhes traz glória, a despeito do mal que eles infligem naqueles que governam. Mas no caso de um soberano infinitamente benevolente, nossa submissão incondicional não é apenas desejável, ela é o único caminho seguro a seguir. Deus nunca requer submissão para um comando nocivo, nenhum de seus mandamentos são prejudiciais. Ao ordenar o que lhe traz glória, ele ordena o que nos traz o bem. Ele pode apenas usar sua autoridade para o bem, sorteando e cobiçando o controle. Qualquer discussão sobre a soberania de Deus me faz pensar sobre o jogo bunco. Bem menos malicioso que seu primo de Las Vegas, Craps, bunco é um jogo de azar livre de regras excessivas, empregando um sistema de prêmios ao invés de apostas. Você precisa de apenas uma habilidade para jogar, ser capaz de lançar um par de dados. Se você tiver a maior pontuação, avança para a cobiçada mesa do vencedor, onde os prêmios são eventualmente distribuídos àqueles para quem a senhora sorte sorriu. A primeira vez que participei de uma partida de bunco na minha vizinhança, eu aprendi uma lição sobre a natureza humana. Apesar do fato de que nós estávamos claramente jogando com a sorte, a mulher que organizou o grupo se sentou à mesa dos vencedores durante toda a noite, consistentemente ganhando partida após partida. Nem mesmo o segundo copo de vinho Merlot embaçou sua vantagem competitiva. A nerd de Bíblia que há em mim ficou pensando, se a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão, Provérbios 16:33, essa mulher está seriamente sobre o favor de Deus. No fim da noite, fiquei maravilhada com um desafio brilhante contra as leis da probabilidade daquela mulher e comentei isso com a minha amiga que havia me convidado. Minha amiga riu. Ela ganha toda vez. Como isso é possível? Perguntei. Ela trapaceia. Ela se voluntaria a anotar o placar, mas coloca marcações extras em sua própria coluna. Como todas nós temos medo dela, a gente simplesmente a deixa ganhar. As chances de vencer no bunco, com exceção dos trapaceiros, é de 50%. Mas as chances de qualquer grupo ter um brigão querendo controlar as coisas, eu suspeito, são maiores que isso. Tudo começa no parquinho e continua até a sala de reunião dos mais altos cargos do governo. Alguém está sempre competindo por controle. Alguém está sempre buscando ascender ao trono, ascender ao lugar mais alto. No capítulo anterior, discutimos os efeitos do poder sobre os humanos. Agora consideraremos os efeitos de seu parente próximo, a autoridade. Enquanto o poder é o meio para realizar a mudança, a autoridade é o direito de realizar tal mudança, em quaisquer termos que aquele com a autoridade escolher. A autoridade humana, aquela dos governos e líderes, é delegada, concedida a nós temporariamente pelo Deus que tem toda a autoridade. No Antigo Testamento, Deus concede autoridade tanto para Israel como para os inimigos de Israel, conforme convém aos seus propósitos. No Novo Testamento, Jesus aponta para Pôncio Pilatos durante seu julgamento. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não lhe fosse dada. João 19:11. O texto de Romanos 13:1 nos diz para subtermos-nos às autoridades terrenas, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Exerçam os governadores terrenos sua autoridade para o bem ou para o mal. Em última análise, Deus está no controle. O controle está no cerne do que devemos entender quando falamos da soberania de Deus. A questão que precisamos resolver concernente à soberania é essa: quanto Deus controla. A Bíblia faz a ousada e repetida declaração de que Deus controla não apenas muitas coisas ou a maioria das coisas, mas todas elas. Como R6 Pro comenta, se houver uma só molécula neste universo movimentando-se solta, totalmente livre da soberania de Deus, então nós não temos garantia de sequer uma promessa de Deus será cumprida. Não há limites para o que ele controla. Assim, o que quer que ele deseje, ele faz. Ele está completamente livre para agir de acordo com o que decreta. Ele não precisa da permissão de ninguém, porque ele não precisa de nada, de pessoa alguma, conhece todas as coisas, está presente em todos os lugares e possui todo o poder. Não existe ninguém capaz de prevalecer sobre os seus planos ou desfiá-los. Nada pode impedi-lo, nem o compelir, nem o parar. Ele sempre é capaz de fazer o que quer em todos os lugares para sempre. Como disse Jó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Reconheça o paradoxo. Age de maneira prática. Porque nosso Deus controla todas as coisas, ele pode, em última análise, operar tudo para o nosso bem, mesmo aquelas coisas que para os outros significam mal.
Os teólogos falam de sua vontade ativa e de sua vontade passiva. Ele trabalha ativamente por meio de nossa obediência, mas também trabalha passivamente por meio de nossa desobediência, como no caso dos irmãos de José, o qual reconheceu que Deus havia usado o que eles intentaram para o mal a fim de realizar seus bons propósitos. Embora Deus controle todas as coisas, aqueles que fazem o mal ainda são responsáveis por suas escolhas pecaminosas. Como pode ser isso? Como podemos ser responsáveis por nossas escolhas se Deus é soberano? A soberania divina e a responsabilidade humana são verdades paralelas que devemos sustentar simultaneamente. A Bíblia afirma com veemência a soberania total de Deus e a livre agência do homem. O mesmo Jesus que disse: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer", também diz: "Venham a mim todos que são cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." João 6,4 e Mateus 11:28 na NVI. Em nosso estado pecaminoso caído, não temos disposição natural de ir a Deus. Então Deus nos regenera e muda a disposição de nosso coração, e assim, de nossa própria vontade, a qual agora é liberta da escravidão, nós voluntariamente respondemos à sua chamada para irmos até Ele e sermos salvos. Se nós, seres humanos, não pudéssemos fazer escolhas genuínas e responsáveis, então Deus seria injusto por nos punir pelo pecado. De fato, Ele seria até responsável pelo pecado. Como a nossa livre agência e a soberania de Deus podem coexistir é um mistério. No momento em que o humano e o divino se cruzarem, o paradoxo surgirá e nossas limitações humanas obscurecerão a forma como dois pontos aparentemente contraditórios conseguem ser ambos verdadeiros. É bom que lidamos com o paradoxo, mas se permitirmos que eles tirem nossos olhos de uma questão de maior relevância, perderemos o que é importante de verdade. E a questão é esta: quão comprometida você está com o mito de sua soberania própria? Para chegar a uma resposta honesta, considere 4 áreas nas quais nós lutamos por controle. 1. Controlando nossos corpos. A forma como nos relacionamos com nossos corpos revela muito de nossa necessidade por controle. Cuidar de nossos corpos é uma questão de mordomia. Eles não são nossos, eles nos foram dados para mantê-los em caminhos saudáveis. Mas quando ultrapassamos o limite e adentramos o controle doentio, passamos da mordomia para a idolatria. Isso pode adquirir a forma de preocupação obsessiva com dietas e exercícios, transtornos alimentares, medo excessivo de doenças de germes, hipocondria, medo de envelhecer ou apenas vaidade. Como podemos saber quando ultrapassamos o limite da mordomia e passamos para o controle? Certamente pelo impacto em nosso tempo, mas também pelo impacto em nossas palavras e em nossas carteiras. Quando desejamos o controle doentio sobre nossos corpos, falamos sobre eles constantemente. Nossos métodos, expectativas e resultados conseguem entrar em nossas conversas e nas postagens das redes sociais. Racionalizamos o custo final de qualquer suplemento, procedimento médico, creme anti-envelhecimento ou mensalidade de academia, considerando-os necessários para alcançar o nosso objetivo corporal. Em última análise, nossa necessidade por controle impacta os nossos relacionamentos de maneira negativa. Julgamos aqueles que não seguem o nosso regime restrito, desprezando-os como indisciplinados quanto à sua saúde ou descuidados com sua aparência, e priorizamos nosso tempo livre e nossos recursos para nós mesmas ao invés de para os outros. Número 2. Controlando nossas posses. Assim como nossos corpos, nossas posses são para a mordomia, não para fazermos com elas o que quisermos. Não é errado ter coisas, é apenas errado adorá-las. Quando ultrapassamos o limite e entramos no controle doentio, desenvolvemos uma preocupação obsessiva em adquirir, multiplicar e manter o que temos. Isso pode se manifestar na forma de acumulação, compra compulsiva, medo de usar o que se tem, porque pode ser danificado ou desgastado, cuidado compulsório de uma propriedade, gerenciamento financeiro muito minucioso ou inabilidade de emprestar ou dar coisas a outros. Acaso um arranhão em seu carro lhe mata? O fato de seu carro estar meticulosamente preservado é uma fonte de orgulho para você? A forma como nós reagimos ao dano ou à perda de posses revela se temos problemas de controle nessa área. Acumular dívidas para manter um estilo de vida é algo racional para você? Algo pode estar errado com a maneira como você enxerga suas coisas. 3. Controlando nossos relacionamentos. Todo relacionamento humano que nós temos é ordenado por Deus e é uma oportunidade de demonstrar amor preferencial a outra pessoa feita à imagem dele. Conflitos de relacionamento estão sempre ligados ao controle.
Um desejo por controle doentio em um relacionamento pode se manifestar na forma de intimidação ou manipulação, verbal, emocional ou física. Marcas características do abuso. Sabemos como são os extremos. Nós assistimos a eles nos jornais à noite ou temos a tristeza de conhecê-los pessoalmente. A maioria de nós não se encaixa na categoria agressores, mas isso não significa que não somos controladores em algum nível. Formas menores de controle se revelam como uma inabilidade de admitir que estamos erradas, uma necessidade de se ter a última palavra, uma necessidade de ser severa, uma atitude de ou aceita ou cai fora. Se nos comportarmos desta forma com uma criança, um cônjuge, uma amiga, um colega de trabalho, estamos exercitando o controle de uma maneira não saudável. Nenhuma situação é mais difícil de se exercer um comportamento controlador do que com aqueles sobre quem temos autoridade legítima. Pais, líderes de igrejas e líderes de negócio que amam excessivamente o controle irão cair num estilo de liderança autoritário, uma liderança que torna as regras mais importantes que os relacionamentos. Estar em posição de autoridade significa colocar limites para preservar o relacionamento. Não significa colocar limites que impeçam o relacionamento. Uma amiga certa vez me contou que quando seus filhos se acusavam no meio de uma briga, uma batalha óbvia por controle, ela perguntava: quem está sendo o mais gentil? Que pergunta inteligente para se fazer sobre qualquer conflito de relacionamento. O amor preferencial pelos outros requer dominarmos o nosso desejo de controlá-los. Você permite que o mau humor faça com que os outros fiquem pisando em ovos com você? Você espera que os outros sejam capazes de ler sua mente quando seus sentimentos estão feridos? Há algo implícito no seu discurso? Escolha a gentileza ao invés de optar pelo controle e veja seus relacionamentos se tornarem saudáveis. 4. Controlando nossas circunstâncias e ambientes. A vida é incerta. Embora Deus conheça o futuro, nós não o conhecemos, e a maior parte de nós não lida bem com a ambiguidade. Aqueles que querem controlar as circunstâncias tentam se precaver para cada contingência. Eles planejam demasiadamente, transformando as tarefas mais simples nos maiores empreendimentos. Quanto menos controle eles percebem ter, mais comportamento controlador demonstram. Eles se sentam ao lado do motorista, oferecem conselho ou ajuda não solicitados em projetos e situações que não os envolvem diretamente. São servilmente pontuais quando ninguém está esperando por eles e lutam contra um desejo dominador de ser a pessoa que possui controle remoto. Eles sabem a melhor forma de encher uma lava-louças, rearranjando-a, de modo sorrateiro quando acham que ninguém está vendo. Eles separam lixo para reciclagem quando a festa acaba, não importando quão tarde seja ou quão grande seja a quantidade de lixo. Eles não conseguem dormir até que tudo esteja realmente feito. Desenvolvem rotinas e rituais dos quais dependem para ter paz mental. As regras existem para tudo, desde a ordem em que devem comer a comida de um prato até como organizar adequadamente uma gaveta de meias. Se o espelho está torto na parede, você consegue passar por ele sem consertá-lo? Se não consegue, separe algum tempo para olhar para ele enquanto o arruma. Eu sei que tive que fazer isso para elaborar esses exemplos. Nem todos eles se adequam a mim, mas muitos deles sim. Ninguém me acusaria de ser compulsivamente pontual, mas sou bem conhecida por ser como um fariseu no que concerne a reciclagem e uma legalista de lava-louças. Você não precisa ser diagnosticada com transtorno obsessivo-compulsivo para ter problemas com o controle sobre as circunstâncias e os ambientes. Precisa apenas ser um humano limitado. Derrubando o mito da soberania humana. Quando buscamos controle, declaramos nossa crença de que nós, ao invés de um Deus onisciente, onividente, onipotente e infinitamente bom, deveríamos controlar o universo. Nossos problemas com controle surgem da especulação. E se? Nossa inabilidade de responder à pergunta "e se" definitivamente causa ansiedade. Ansiedade sobre a probabilidade de nosso reino vir e de nossa vontade ser feita. Meu esposo sempre acalma minha ansiedade, apontando-me para uma questão importante. Qual é a pior hipótese? Falar sobre os meus medos quanto às situações, aos relacionamentos, às posses ou ao meu corpo ajuda a me acalmar. Ou mais precisamente, isso me ajuda a deixá-los aos pés do meu Pai Celestial. É uma forma de confissão, deixar a minha boca falar aquilo que está cheio no meu coração, dando voz aos meus incômodos medos e abandonando a minha necessidade por controle. É um reconhecimento de que o reino pertence a Deus.
Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe de sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. 1 Coríntios 29, 11 e 12. Assim disse o rei Davi ao rei dos céus, e assim digo eu. Sobre o que eu tenho controle? Sobre algumas coisas muito importantes, meus pensamentos, os quais posso tornar cativos pelo poder do Espírito Santo, e se posso controlar meus pensamentos, posso controlar também a minha atitude, para com o meu corpo, minhas coisas, meus relacionamentos e minhas circunstâncias. Se meus pensamentos e minha atitude estão sob controle, minhas palavras também estarão, assim como as minhas ações. Os redimidos de maneira obediente submetem pensamentos, palavras e ações ao seu Senhor celestial, confiando a incerteza àquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua boa vontade. Efésios 1:11. Eles se afastam do trono, reconhecendo que são completamente desqualificados para se sentarem nele. Por quanto tempo mais você lutará com o seu Criador? Por quanto tempo mais você buscará o lugar mais alto? Jesus Cristo desceu ao lugar mais baixo para que você e eu pudéssemos ter comunhão com Deus. Por isso o Pai o exaltou, portanto humilhe-se. O que é mais belamente humilde do que abandonar o controle? Os melhores contadores de histórias da minha infância se valiam de uma fórmula de sucesso. Toda história verdadeiramente boa faz eco à melhor história de todas. A Bíblia narra a história de um rei cuja reivindicação ao trono é reconhecida desde o começo, mas cuja majestade e autoridade são apenas aprendidas por completo nas páginas finais, quando o vemos, enfim, coroado e reinando. Sua fiel declaração anunciada do trono é essa: Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmos 115:3. E tudo que lhe agrada é para o nosso bem. Versículos para meditação. Jó 23:13, Salmo 33:11, Salmo 115:3, Isaías 14:24, Daniel 4:35 e Romanos 9:14-21. Perguntas para reflexão. 1. Dos quais tipos de controle discutidos, corpo, posses, relacionamentos e circunstâncias, qual você mais deseja? Qual não é um problema para você? Número 2. Sobre quem Deus lhe deu autoridade? A quem Deus ordenou que você se submeta? Como submeter-se à autoridade nos torna melhores para exercê-la e vice-versa? Número 3. Em qual área você mais se sente sem controle? Qual seria a pior situação para você? Confesse isso a Deus e peça a Ele para lhe conceder a liberdade da ansiedade. Número 4. Como a soberania de Deus a consola pessoalmente? Como isso molda o seu entendimento sobre o milagre da salvação? Oração. Escreva uma oração ao Senhor confessando como você tem buscado por controle de maneiras não saudáveis. Peça a Ele para ajudá-la a confiar e a se submeter à autoridade dele em pensamentos, palavras e ações. Agradeça-lhe por estar fazendo novas todas as coisas. Louve-o pela simples verdade da sua soberania.